Fala galera iluminada, sou Alessandro Asos do Cartilhas de Iluminação Cênica e hoje eu quero estar conversando aqui com vocês um pouco sobre o que é trabalhar somente com o branco, né? E se você já passou por alguma dificuldade, se de repente você chegou no teatro e só tinha branco, como você se virou? Então eu quero estar conversando um pouco sobre isso hoje. Então, vamos aguardar a vinheta aí. Fala galera iluminada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está acessando o canal pela primeira vez, esse canal Cartilhas de Iluminação Cênica. Ele é um canal especializado em discussões sobre a temática que envolve luz e iluminação, em todos os seus aspectos. Né? E hoje eu quero estar conversando um pouco com os operadores, com os iluminadores, né, que acabam sempre viajando em diversos locais que nós chegamos. O que acontece? Muitas vezes não tem o número de refletores, né, que precisamos para poder estar executando o nosso trabalho, e muitas vezes acabamos ter que optar, né, por trabalhar somente com branco. Ou então a gente, de repente, a gente quer trabalhar um espetáculo somente com branco. Vamos primeiro começar a entender, né, o que é essa questão de trabalhar com branco. Né? Eu gosto muito assim de pensar, quando a gente recebe qualquer projeto, né, para a gente poder iluminar, o branco, né, eu falo assim que a gente tem uma visão branca, né, do espetáculo, tá? Isso é uma visão que eu coloco, tá, pessoal? O que é isso, né? Então, se eu vejo um espetáculo ali no, vamos imaginar ali no branco, eu vou ter mil possibilidades, milhões de possibilidades para estar trabalhando com ele, tá? Mesmo que seja somente o branco. E muitas vezes, gente, a gente não precisa estar enchendo com muita cor, enchendo com muita coisa. Somente o branco, né, a gente consegue trabalhar ele de uma forma assim bem interessante no espetáculo. Se vocês ainda não trabalharam com isso, então eu falo para vocês o seguinte: façam essa experimentação. Nem que seja por uma pequena cena, tudo não precisa ser o espetáculo todo, né? Mas quem às vezes já teve assim vontade de trabalhar, que aguçou já fazer isso, tenta fazer, né, alguma cena, pega assim uma cena que você trabalha com ela em cor e tenta trabalhar ela um pouco com branco. Mas como a gente vai trabalhar com branco, né? O branco, eu não sei se vocês sabem, né? Existe três tons de branco que a gente começa a falar, que a gente fala muito, né? Lé, mas o branco é um só. Não, não é bem assim. Né? O pessoal que trabalha com arquitetura, eles têm uma técnica, né, de trabalhar com branco, que a gente está trazendo isso para o teatro, a gente pode estar trazendo isso para o teatro de uma forma assim bem interessante. Né? O pessoal do cinema, o pessoal de TV também trabalha muito com isso, né? E o teatro de uns tempos para cá, né, de alguns anos para cá, que começou a trabalhar. Acredito que já tinham trabalhado antes, assim, mas assim, eu estou falando para vocês assim, isso é questão de experiência. O que eu vejo, né, trabalhando com essa questão desses três tons de branco de uns tempos para cá, tá, galera? Então, o que seria esses três tons de branco? Nós temos desde um branco mais amarelado, né, que esse branco da lâmpada feita pela lâmpada de tungstênio, né, são essas lâmpadas que elas têm um filamento, que elas esquentam e elas acabam amarelando, né, de uma certa forma assim a cena, que é o maior contato, né, as lâmpadas de maior contato que nós iluminadores de teatro temos. Tá? Eu falo de teatro que é a minha maior assim, experiência, né? Praticamente 70% da minha carreira está voltada dentro do teatro, né? Teatro e dança e exposições. E a, então, as lâmpadas de tungstênio elas tendem a ficar amarelada, né? E elas trabalham com o que a gente chama de temperatura de cor. Então, se por acaso você ainda não sabe direito o que é temperatura de cor, dá uma buscada aí na internet, mesmo dentro do meu blog, né? Eu falo muito sobre temperatura de cor, eu vou até estar deixando o link depois aqui embaixo, se você não sabe o que é. Então, ele começa em torno de 3000K, 2800, né, ele já está bem amarelado, 3000K, certo? E existe um outro tom, né, bem acima desse, que é o de 6500K. Esse branco, né, de 6500K, nós o encontramos, né, através das lâmpadas fluorescentes, né, através da luz que ela nos proporciona, que devido aos gases, né, que tem ali dentro da lâmpada,
Então você consegue uma produção, né, de branco um pouco mais azulado. Não que ele seja azul, não é isso. Ele é um branco que a gente fala um branco mais frio. Enquanto que a gente fala que o outro é um branco mais quente, né, que é o branco 3000, 3200, porque ele é um pouco mais amarelado. E em torno, né, desses dois tons, né, de branco, nós temos o 4000K. Mas é só para vocês entenderem, né, e eu vou estar deixando também aqui embaixo, né, como já falei, né, uma explicação que eu tenho no meu blog, né, um artigo que eu escrevi já sobre isso, e isso é muito importante nós sabemos. Tá? Além de ter esses três tons que a gente pode estar trabalhando através de filtros corretivos, né, por exemplo, se eu tenho uma lâmpada de tungstênio e quero deixar ela um pouquinho mais branco, né, de tirar um pouquinho daquele amarelo, eu uso os corretivos mais azulados, né, que é o que a gente chama de CTB, né, ou seja, é uma correção, né, de uma transmissão de azul. E isso nós encontramos nos catálogos de filtros, né, de cinema, né? A Rosco tem o Cinegel, que é ligado a isso. Existem algumas cores, né, dentro do catálogo normal que elas chegam próximas a isso, que dá para ser usado também numa boa, que é a linha. Tá, tô falando da Rosco que é para ficar mais fácil, que é a linha 370, 71 e 72, né? 371 e 372, que elas corrigem a temperatura de cor, né? Ou seja, elas elevam a temperatura de cor. E ao mesmo tempo também eu posso estar fazendo isso se eu trabalhar com uma lâmpada fluorescente, por exemplo, né? Se eu opto por um espetáculo que eu tenha e eu não consegui encontrá-la, né, em torno ali de 4.000, 3.000, que geralmente a lâmpada fluorescente ela vai para 2.800. Né? Então é difícil você encontrar ela em 3.200, aquele branco um pouco melhor. Ou ela é um pouquinho mais amarelada que o comum, ou ela é mais azulada. A temperatura de cor por volta dos 6.300, 6.500K. Então a gente utiliza também o CTO, né, que vocês também vão encontrar facilmente também nos catálogos. E o pessoal confunde muito CTO com 009. Né, tanto com o Li quanto com o Rosco 009. Porém, é uma diferença muito grande do CTO para esses. Se você pegar esses filtros corretivos mesmo, você tem vários tons para poder estar trabalhando. Então, ele tem uma série de cálculos que você pode estar fazendo para chegar na temperatura de cor que você quer, dependente da lâmpada que você está trabalhando. Beleza? E além de nós termos esses três tons de branco, a gente tem algo, né, principalmente nós que trabalhamos com espetáculos no entretenimento, que se chama dimmer. Né? O dimmer, nós podemos trabalhar, vejam quantas coisas podemos trabalhar, de 0 a 100. Né? A possibilidade que nós temos de trabalho é extremamente grande, extremamente enorme, né, de trabalhar. Então, gente, essa desculpa de falar, eu preciso de cor, eu preciso de filtro colorido para poder mudar a cena, isso, aquilo, tal, tal, né? É meio estranho isso, galera, porque a gente consegue sim estar trabalhando somente com branco. Né? Eu gosto muito de ter branco, né? Às vezes me chamam para fazer assim, algum trabalho de última hora, né? E algum dia eu vou fazer um post especial sobre isso, que eu já estou preparando, né? Um bate-papo aqui com vocês sobre isso, de pegar esse trabalho assim em cima da hora. E eu sempre gosto de ter o branco. Porque o branco, se eu fizer qualquer erro, tá, galera? Deixa claro isso. Se eu fizer qualquer erro, se de repente eu jogar um tom que não ficou muito legal, sabe? Eu tenho o branco para poder minimizar algumas coisas. Né? Tanto ele frontal quanto, vamos dizer assim, lateral. Então, por exemplo, eu vou trabalhar num local onde só vão me disponibilizar o âmbar 22, que a gente sabe que é um âmbar extremamente saturado, né, lá próximo do vermelho. Se eu tiver esse branco frontal, tá? Isso jogando, só um exemplo, tá, gente? Isso, os exemplos que pode ter. Eu estou falando para vocês algo que eu aprendi com iluminadores mais antigos, né? E eu coloco isso, né, na minha prática assim, e ajuda pra caramba isso. Então, se por exemplo eu tenho um Amba 22, como eu estava jogando como exemplo, e eu, de repente eu jogo ele não fica legal. Joga um pouquinho de branco, vai trabalhando no dimmer, vocês vão ver como vocês conseguem um tom bem interessante. Né? Onde eu jogo esse branco também, quando eu trabalho com LED, né, que eu peço geralmente o RGBW para poder trabalhar, mesmo lá no meu trabalho nós temos o RGBW, e o branco, gente, eu consigo temperar o LED de uma maneira um pouco melhor. Então vejam quanta coisa dá para se fazer com o branco. Né? Mas voltando ao assunto, né, de a gente somente fazer um espetáculo com luz branca. Eu já trabalhei em diversos espetáculos, eu já criei somente com luz branca, e é assim, é impressionante o trabalho que tem.
né? Então, eu posso estar trabalhando, por exemplo, 6 refletores de contra, eu posso estar trabalhando com 6 refletores separados. De repente eu ligo os dois do canto, os dois, aí a gente vai com a criatividade. Então se eu pegar, por exemplo, tá jogando um exemplo, 6 refletores de contra somente no branco, eu vou ter, já começar a ter 6 possibilidades, porque eu posso ligá-los individualmente e já começar a trabalhar ali, tá? E isso só jogando assim como um exemplo, certo? Assim, bem amplo mesmo para vocês poderem entender. Além desses 6 refletores que eu vou ter luz individuais, ou seja, eu tenho 6 possibilidades, eu tenho cada um de 0 a 100 para poder trabalhar. Eu não preciso trabalhar com todos eles a full a todo tempo. De repente eu posso estar trabalhando com os dois laterais, vamos dizer assim, a full, depois indo para o centro, né, um pouco a 50%, e o outro mais ao centro, né, trabalhando a uns 20%, então fazendo um degradê ali desse branco, né? Então vejam as possibilidades que a gente tem para poder estar trabalhando somente com branco. Então essa história de falar, eu preciso de cor, isso, aquilo, gente, é um pouco, assim, eu acho um pouco inaceitável isso, né? Então, o que eu quero mostrar isso para vocês? Vamos começar a pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos começar a pensar um pouco nas possibilidades que a gente tem trabalhando com o mínimo, né? E porque são coisas que podem acontecer. E assim, gente, tem trabalhos com resultados fantásticos, né? Um dos espetáculos que eu trabalhei com o Lume, e nós trabalhávamos com as lâmpadas, né, incandescentes, as defletoras, né, que é aquelas que têm um espelho, né, embaixo do bulbo elas têm um espelho refletivo. E trabalhava-se somente para espaços alternativos esse espetáculo, e nós tínhamos 4, 5, 6, 7, 8, de 8 a 9 lâmpadas, dependendo do local. Então eram 4, né, que faziam as laterais, né, a grosso modo, e o centro era feito com 4 ou 5, dependente do tamanho que a gente conseguisse montar o espetáculo. E eram com lâmpadas incandescentes defletoras, gente, que é a coisa, assim, uma lâmpada extremamente simples, e tudo trabalhado na dimerização. E ficava um espetáculo fantástico, né, um espetáculo extremamente adequado, né, assim, uma luz extremamente adequada, né, pro espetáculo. Claro que não são todos que vão poder trabalhar com lâmpada defletora, mas assim, o branco no teatro, gente, ele é primordial, né? Imaginem há séculos atrás, né, que só se tinha o branco para poder trabalhar, pouquíssimo se trabalhava com cores, né? Existem poucos registros que se trabalhavam com cores. Né? A gente sabe que existem experimentos, tudo, né, que está dentro da história, para quem lê um pouco de história, mas a predominância sempre foi o branco, certo? Né? Nesses 3 tons que nós falamos aqui. Então, galera, era essa dica de hoje que eu queria estar passando para vocês. Espero que vocês tenham curtido, né? Se curtiram, podem deixar um joinha, sempre bem-vindo. Podem estar se inscrevendo no canal, serão todos muito bem-vindos. Aqui embaixo também tem o nosso canal também no Facebook, né? Para quem tá ligado aí no Face, que é um canal de discussão. Lá geralmente eu coloco artigos assim bem genéricos, né? A gente está sempre conversando, não só eu como todo mundo. A gente está sempre falando de oficinas que tem, de trabalhos que surgem, de inovações que estão tendo. Então todo mundo coopera lá bem. É um grupo assim bem interessante. Então tá aqui embaixo também. Então podem estar agregando. Vocês serão sempre muito bem-vindos. E é isso, galera, que eu queria falar por hoje. Então, vamos pensar um pouco mais, trabalhar dessa forma mínima, né, com o branco, né? Trabalhar vamos chamar esse minimalismo com branco, beleza, galera? Então, valeu, muito obrigado a todos e luz a todos. Até a próxima, galera. Valeu!